Meu nome é Ricardo, eu vou apresentar o Technical Challenge da equipe Hydrone, o Open da equipe Hydrone, que é a lei de drones aéreos, drones híbridos para tarefas água-ar da indústria de óleo e gás. Então, a inspeção em plataformas offshore de petróleo, dutos de perfuração, risers, entre outros, necessita ser realizada tanto na parte imersa quanto na parte submersa. O mesmo vale para tarefas de monitoramento e coleta de dados em ambientes de difícil acesso, regiões alagadiças, como na Amazônia, por exemplo. Então, um exemplo é o gasoduto Coari-Manaus, que é uma instalação que pode estar imersa, pode estar submersa, e pode variar durante o ano, dependendo das condições do clima da região. Devido à demanda por veículos que precisam atuar em ambos os meios, né, no meio aéreo, no meio subaquático, então surgiu o projeto Hydrone. No estudo pioneiro, então, que foi realizado lá em 2014 pelos professores Paulo Drius e o professor Armando Neto, da UFMG, eles mostraram lá que o formato quadrotor, inspirado em um veículo aéreo, um drone aéreo, um quadrotor aéreo, é o que apresentava as maiores vantagens para um drone híbrido que atuasse na água também. Então, lá em 2019, ano passado, né, surgiu uma oportunidade para expor e avançar o nosso projeto, expor e avançar o desenvolvimento do nosso projeto. O desafio de robótica da Petrobras, o DLP, que a gente está fazendo parte, está competindo esse ano, e competiu ano passado também. Então, permitiu que houvesse uma evolução no projeto, mesmo que de uma forma mais simplificada, com um enfoque maior na parte aérea do nosso veículo. Entretanto, a problemática, a ideia do desafio de robótica da Petrobras, no mundo real, quando aplicada mesmo, no mundo real, ela vai além da parte aérea, pois há muitos mais desafios, na parte embaixo d'água, na parte submersa. Então, um veículo híbrido tem potencial, é capaz de escalar a problemática que a competição que se propõe. Então, contudo, a navegação para esse tipo de veículo ela é difícil de ser realizada devido ao contraste entre os ambientes aéreo e o ambiente subaquático, sem contar que é necessário fazer adaptação sensorial para cada um dos meios. Então, existem sensores que funcionam no ar e não funcionam na água, ou funcionam só no ar, ou não funcionam na água, e, enfim. É um problema para esse tipo de veículo. Sem contar também no problema de ter que transitar entre os meios, o meio aéreo e o meio subaquático. Alguns dos principais estudos da equipe têm mostrado que os métodos atuais para realizar a navegação no ar, por exemplo, são ineficientes para realizar no meio subaquático. Só reforçando essa ideia que eu acabei de falar. Ao mesmo tempo de tudo isso, trabalhos recentes da nossa equipe, com aprendizado por reforço profundo, Deep Reinforcement Learning, têm obtido bons resultados para a navegação autônoma do nosso veículo. Como recentemente em um trabalho que a gente publicou no LARS, esse ano mesmo, no LARS 2020, que ficou aí entre os 10 melhores da conferência. Então, a chamada navegação sem mapa, que é muito relacionada a aprendizado por reforço profundo, possui uma menor dependência na informação precisa dos sensores, tem uma menor dependência na precisão dos sensores. Então, os estudos que a gente tem feito no nosso projeto têm se baseado no estado da arte para aprendizado por reforço profundo e para veículos terrestres, veículos aéreos e veículos subaquáticos, mais especificamente nos algoritmos da política do gradiente determinístico profundo, DDPG, e no Soft Vector Critic, o SAC, uma focada com um viés determinístico, que é o DDPG, e uma com um viés mais estocástico, que é o SAC. Então, atualmente estamos trabalhando com a navegação autônoma sem mapa do nosso drone em simulação no simulador Gazebo. O nosso veículo, então, a gente tem ele descrito no Gazebo, a gente descreveu, fez ele em simulação no simulador Gazebo. A gente fez ele utilizando o Rotors S e o UV Simulator, que são dois frameworks para simulação no Gazebo. O Rotors S é um framework para simulação aérea e o UV Simulator é um framework para simulação subaquática. Então, até onde a gente sabe, é o primeiro veículo híbrido do tipo ar-água descrito no Gazebo. Então,
no processo de escrever esse veículo, a gente teve que obter várias informações. Os parâmetros que a gente obteve foi feito a partir de softwares de modelagem e de experimentos, um arcabouço experimental. Então, como vocês podem ver ali na imagem, a figura da esquerda mostra o nosso veículo na fase de modelagem, lá no software de modelagem. O veículo do meio, a imagem do meio, mostra o nosso veículo real, uma versão estável do nosso veículo. E o veículo da direita mostra, a imagem da direita mostra o nosso veículo simulado no gazebo, tá? No simulador gazebo. Então, ele foi projetado para ser completamente fechado. A ideia é isolar toda a parte eletrônica, toda a parte elétrica do meio externo, para não ter contato com a água. Então, esse é um grande desafio da nossa equipe atualmente, que é fazer a vedação fazer a vedação corretamente do veículo. Na simulação, temos criado cenários para testar e treinar nossas abordagens de aprendizado por força profunda. Basicamente, são cenários que simulam um tanque de água. Então, uns plugins lá que eu falei, Rotors S e o V-Simulator. Um tanque de água com ou sem obstáculos. Então, aqui a gente mostra o treinamento das nossas abordagens. Deixa eu dar um play aqui. Aqui a gente mostra o treinamento das nossas abordagens, nos cenários que a gente criou lá, com e sem obstáculos. Com as duas abordagens que a gente criou, que é a abordagem baseada no DDPG, que é a versão determinística, e a abordagem baseada na SAC, que é a versão com viés estocástico. Então, vocês podem ver ali, a gente está mostrando exemplos no treinamento de navegação que vai do ar para a água e da água para o ar, para ambas as abordagens que a gente desenvolveu. Então, a ideia é a gente dar posições no espaço, no caso as caixinhas que vocês viram ali, as caixinhas vermelhas que vocês viram, é a posição no espaço aonde o drone tem que ir. É como se fosse as bases que a gente utilizou lá na competição. Então, a gente dá esse alvo, o drone tem que ir até lá, os agentes têm que ir até lá, controlando o drone. Então, essas foram duas abordagens que a gente já desenvolveu. Uma, como eu falei, com viés determinístico, uma com viés estocástico em simulação. Então, no primeiro cenário, sem os obstáculos, então uma versão mais simples, o drone tem que ir de uma posição até uma posição final sem ter nenhum obstáculo. No segundo cenário tem um obstáculo, o drone tem que contornar esses obstáculos. Para fazer esse contorno de obstáculos, para fazer os agentes aprenderem os obstáculos, a gente adicionou alguns sensores no nosso veículo, que são basicamente, na parte aérea, um lidar, um sonador de distância, um lidar, e na parte subaquática é um sonar. Então, os agentes pegam as informações desses sensores e eles aprendem onde estão os obstáculos e aprendem a contornar os obstáculos e chegar até o alvo que a gente quer, que a gente pretende. Então, no contexto da competição ali, a gente colocou um desafio aqui, que basicamente a gente colocou uma das bases lá que a gente utilizou na competição no nosso cenário, e o drone precisava ir de um meio até o outro meio e pousar na base. Então, aqui a gente mostra um videozinho da navegação sendo realizada no primeiro cenário, onde o veículo tem que ir no ponto de espaço no ar, como eu falei, até e pousar na água, pousar na base, embaixo da água, como vocês podem ver. Aqui, no caso, o veículo está sendo controlado pela nossa abordagem determinística. Como vocês podem ver, o veículo conseguiu ir do ar e pousar, e fazer a transição no meio, entrar na água e pousar na base lá no ambiente subaquático, embaixo da água. Então, o mesmo vale para o segundo experimento que a gente fez, com obstáculos, que simulam os trailing risers, que é, como eu falei, é comum de serem encontrados em plataformas de petróleo, são utilizados em plataformas de petróleo, e a gente colocou uma base entre o ponto inicial do drone, a gente colocou um obstáculo entre o ponto inicial do drone, onde o drone começou na simulação, e até o alvo, que no caso é a base. Então, o drone tem que contornar esse obstáculo, contornar esse obstáculo e ir até a base que está no ambiente subaquático. Então, também a mesma coisa, para esse exemplo, a gente utilizou a abordagem determinística controlando o nosso veículo. Então, é isso que a gente gostaria de apresentar, nosso Technical Challenge, nosso Open.
Aqui eu apresento rapidamente a nossa equipe, é formada por vários alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, mestrado, e também os nossos professores. A gente tem 10 membros da graduação, são eles o Matheus, a Caroline, o Nicolas, o Andressa, o Adir, a Ilana, a Misaki, a Mariana, o Otávio e a Dayana. Do pessoal da pós-graduação, somos em 6 membros da pós, o Júnior, o César, o Alexandre, o André, o Pedro e eu, o Ricardo, além dos nossos professores, orientadores, os fundadores do nosso projeto, o professor Paulo e o professor Armando, da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, é isso. Aqui a gente deixa nossos contatos. Quem quiser saber mais, quem tiver interesse, quem quiser saber mais sobre a nossa equipe, é só nos contatar. Então, é isso. Obrigado pela atenção.